cozinhando cada comida boa, porque ela tá na intenção de me fazer engordar. Eu falei, não adianta que eu não vou engordar. Mas ela... Professora, Oi! suco verde pra mim só sou vitamina de abacate. Não, eu gosto. Eu não tenho tomado, porque de manhã eu tomo água morna com limão, porque eu gosto. Eu acho que Açafrão é desintoxica. bom também, professora. Açafrão é bom você tomar também de manhã. Eu Aqui esqueço. em casa, por exemplo, tem uma horta aqui em casa, natural. É Ai, uma que horta, delícia. inclusive, que bate assim nos peitos para não ter esse negócio de gato, cachorro ficar subindo. É uma Ai. horta coberta. Então Ah, a gente faz suco de couve, de salsinha, cebolinha, coentro, ai, que tudo delícia. quanto você imaginar. A gente é bem natureba. Nossa, uma delícia mesmo. Qual o próximo passo da evolução da sociedade? Foi mesmo, Igor. Agora eu estou vendo aqui. Então, Igor 2, é o Igor Lave e o Igor 2 que está perguntando. Nós conversamos isso um pouco. A tecnologia é um arranjo também do capitalismo para desenvolver como maneira de, de ganhar novos mercados e novas maneiras da produção, né? Hoje você não precisa de maneira alguma ter uma fábrica de alguma coisa total, né? Você tem montadoras de automóveis, você tem montadoras de tudo, de navio, de avião, de tudo, e os componentes são fabricados em vários locais do mundo graças à tecnologia, né? Porque imagine você sem a tecnologia para passar um projeto de um avião para fabricar cada peça numa parte do mundo. Seria muito louco, né? Não daria para fazer. Então ela surge mesmo em função dessa nova fase do capitalismo. Então, quando a gente fala em evolução e desenvolvimento, você pode falar em evolução e desenvolvimento das tecnologias ou de um aspecto específico da ciência, né? Evolução da medicina, desenvolvimento da medicina, mas sempre pensando que nós evoluímos de uma parte, mas não quer dizer que tudo acompanhe nesse sentido de um progresso sempre, que isso é um pensamento bem do senso comum, né? Onde eu estava ouvindo, hoje não, foi essa semana, eu não sei que dia, como os americanos... lembrei, nossa. Ontem eu fui na médica, eu falei, doutora, eu não lembro de nada. Ela falou, amnésia pós-Covid. Ela deu até nome, que é amnésia pós-Covid, que está atingindo muita gente. 50% das pessoas podem... foi feito um estudo que são atingidas por falta de memória pós-Covid. Mas agora eu lembrei do que eu ia falar. Foram criadas, ou criamos um LOP, um toque... foram criadas uma série de doenças, né, entre aspas, nos Estados Unidos, a partir dos Estados Unidos, como chama aquilo de catálogo de doenças? Quem lembra disso? Qual é o CID? Uma série de doenças mentais ou comportamentais, né? Então, todas essas que hoje parecem tanto, hoje não tem autismo, tem vários graus de autismo. Hoje não tem desatenção, tem vários graus de déficit de atenção. Então, hoje não tem toque, tem vários graus de toque.
Qualquer comportamento humano pode sim virar uma doença, porque ele pode ser de uma forma obsessiva. Mas todos nós, isso quem fala não sou eu, o próprio Freud disse, que só se torna uma doença psíquica, né? Quando aquilo passa do ponto, né? Quem já não teve aqui mania de limpeza? Nunca. Hoje não tem segredo, tem vários graus de óculos, é uma coisa assim, Paulo. Então, quem nunca já, né? Assim, aquele dia que você tá super assim, daí você fala, ai, vou arrumar tudo direitinho. Não é que você tem toque, te deu um negócio lá um dia para você ter um comportamento mais temático. Ou quem não está distraída, só se apaixonar que pronto, a cabeça voa. Não quer dizer que você tenha déficit de atenção, né? E para cada CID desses que eles faziam, que eles criavam, a indústria farmacêutica vem com remédio, né? Ainda mais nos Estados Unidos, a indústria farmacêutica, aqui no Brasil também, é fortíssima. Então, muitos ramos eles se tornam mais complexos, mas como esse que eu estou falando das doenças mentais ou comportamentais, não porque realmente seja foi um desenvolvimento da ciência, não, porque tem-se interesse em vender remédio, isso tudo na vida, né? Isso tudo. O primeiro passo da internet, da tecnologia que se teve foi após os anos 80 e 90, um grande avanço, que foi justamente no período onde o capitalismo estava procurando se tornar independente da mão de obra, porque os movimentos operários foram muito fortes, não só aqui, mas no mundo na década de 70, aqui não, porque estávamos na ditadura, e 80. Então, nossa, se teve uma expansão da tecnologia para que se criasse menos dependência da mão de obra, né? Um monte de coisa agregada a isso, como as comunicações, para se ter maior controle, uma série de pontos aí, né? Então, eu não sou muito favorável a esse termo desenvolvimento ou evolução, no sentido, claro, podemos desenvolver ou evoluir num setor, ou podemos desenvolver os nossos músculos com muita musculação, mas sabendo também que se parar um mês já cai tudo de volta, né? Então, acho que a vida é assim, é cíclica, não quer dizer que vá só em uma direção, né? Faz sentido, Igor 2? Respondi, você? Onde está o alienista? Alienado. Oi. Eu respondi a tua pergunta? De uma corrente na vida? Como assim? Como é que é, professora? Eu não escutei direito. Não, é que o alienista que falou que porque ele queria como que eu achava essa onda de tecnologia. Daí eu falei assim, eu te respondi, daí eu falei tudo isso, Paulo, daí eu te respondi, ele respondeu assim, oi, precisamos de uma corrente na vida para se alienar. Eu falei, por isso que o nome dele é alienista, né? Falei meia hora aqui, nada. Mas enfim, tudo bem, não tem problema. Eu sobrevivo, meu ego sobreviverá, alienista. Então. A Catarina pelo menos entendeu, né, Kátia?
Essa foi boa. Alienista. Mas, enfim. Então, vamos falar um pouquinho hoje da Revolução Francesa. Mais do que as coisas pontuais da Revolução Francesa, o importante é entender o processo. Então, não se preocupem muito com os 3 estados lá da Revolução Francesa, as 3 fases da Revolução Francesa, ou os 3 estados da sociedade francesa antes da Revolução, e dos jacobinos, já esqueci do Robespierre e do Danton. Então, não se preocupem tanto com isso, se preocupem mais com o processo. O que nos importa é um processo, como neste decorrer, né, de 10 anos de revolução, você destitui o antigo Estado. Vamos falar de tudo isso, Igor. Destitui o antigo Estado para se colocar, e com uma curiosidade ainda de Napoleão, que pouca gente sabe, se colocar um representante da burguesia quando a burguesia assume o poder político, né? Através de Napoleão. Pode fazer, Catarina, a pergunta. Para mim ou para o Igor? Um dever com a existência, a qual colocou o mundo, e um sentido de dever com a pessoa. Não entendi. Fala, Igor Labre. Não, abri o áudio errado aqui. Tudo bem. Não, isso é muito filosófico para a aula de hoje, Kátia. Não é o caso agora. Mas, enfim. Tem que chamar o Sócrates aqui para entender essa frase aí. É que eu faltei um pedaço, é que eu queria definir o que se poderia dizer como humano. Porque nós todos temos o que define a gente como humano. Porque a gente sabe que a gente aprende a amar e desenvolver um sentimento de compaixão pelo próximo, e pelos nossos criadores, que seria mãe e pai. Mas é porque a gente desenvolve o sentimento de amor ou de dever, de compromisso por quem nos deu a vida. É interessante. Qual seria a diferença entre amor e compromisso? É interessante você falar isso, Catarina, porque qualquer traço que nos torna humanos, é porque nós nos formamos através de uma cultura, nós nos criamos, o ser humano, ele é cultural. É basicamente, Aristóteles já falou isso, é um ser social, né? Um ser que vive em grupo, né? E é o grupo que o forma. Então, qualquer traço que seja resultado cultural, ele é um traço que o faz especificamente humano, ser essa coisa única, né? Então, se você fala que o amor é um traço subjetivo da cultura humana, então ele só é um traço humano e torna uma característica humana. Eu tenho lá minhas controvérsias, porque eu acho que um cachorrinho, um gatinho tem muito amor para dar. Mas, enfim, qualquer traço que venha ser resultado de uma formação cultural, tanto o amor como o dever são traços peculiares do ser humano. E hoje, na Revolução Francesa, nós vamos falar essa sacada que eles tiveram, né, quando falaram desta peculiaridade de ser humano e, por isso, os direitos dos homens e cidadãos, né, que é próprio da Revolução. Então, faz todo sentido ser resultado de um dever ou de um sentimento.
E talvez se falasse isso no começo do século XX, fosse mais um dever, né? Porque as relações eram pautadas mais em respeito, em compromisso, né? Até pela sociedade estar mais tradicional. Hoje a gente diria não, é mais por um sentimento subjetivo, que a sociedade está mais pautada em escolhas subjetivas, mas é a mesma coisa, né? Nós simbolizamos coisas e interpretamos esses símbolos, né? Seja pela tradição, ou seja pela Mesmo paixão, que você seja né? dar um período grátis para o teu cliente só vai ferrar você mesmo. Você não deve... Opa! Deixa eu compartilhar aqui. Nós vamos passar um resuminho da Revolução, só para vocês terem uma visão geral, e daí vamos falar sobre esse processo, tá? Deixa eu só... Bem-vindos a mais um Quer que Desenhe? O assunto de hoje é um dos eventos mais importantes da história. Por isso, fique ligado. Vamos destrinchar a Revolução Francesa, ou as Revoluções Francesas, uma fase que durou 10 anos, entre 1789 e 1799. Antes da gente entrar no assunto, não esqueça de deixar aquele like gostoso aqui no canto do vídeo. Se você já for inscrito, aperta o sininho para receber as notificações e ficar sempre de olho nas novidades do canal. O mapa completão fica disponível para você baixar a qualquer momento. É só clicar no link da descrição aqui embaixo. Agora, sem mais delongas, vamos falar de contexto. O que levou o povo francês a se rebelar assim? Bem, nesse período a França era um país muito rural, com uma sociedade repleta de desigualdades sociais, dividida em 3 classes: o primeiro, o segundo e o terceiro estados. O primeiro e o segundo estados representavam o clero e a nobreza, respectivamente. Eram a privilegiada aristocracia francesa. O terceiro estado era formado pelos demais grupos sociais, trabalhadores urbanos, camponeses e a burguesia. Estes representavam aproximadamente 97% da população, e a tributação imposta a este grupo era tão absurda que boa parte passava fome e vivia em condições precárias de vida, ao mesmo tempo que o primeiro e o segundo estados ostentavam uma vida muito luxuosa. Depois de um tempo, esse modelo desigual gerou uma baita crise orçamentária na França. Pois é, a França vivia uma crise política, econômica e social. Tanta tensão começou a ferver os nervos da maioria dos franceses, que exigiam mudanças drásticas na sua sociedade. A solução do governo de Luís XVI foi iniciar uma série de assembleias, começando pela Assembleia dos Notáveis, em 1787, quando o primeiro e o segundo estados se reuniram para tentar resolver a crise. Só que a decisão dos ricos foi aumentar os impostos da galera sofrida do terceiro estado. Cada vez mais, a população se revoltava, até que, finalmente, em 1789, deu-se início à Assembleia dos Estados Gerais, que também contava com a participação do terceiro estado. Mas tínhamos um probleminha com esse plano. O peso dos votos era contabilizado de 1 para 1, ou seja, o terceiro estado representava 97% da sociedade, mas teve direito a apenas um voto. Fica a dica, hein? A desproporção da representação social francesa volta e meia cai no Enem. Fica de olho, hein? Os representantes do terceiro estado fizeram, então, 2 reivindicações ao rei.
o aumento do número de deputados, na verdade era para os deputados do terceiro estado terem o mesmo número de deputados do primeiro e do segundo estado somados, ok? E que a votação não fosse por estado, e sim por cabeça, por deputado. Mas o rei Luís XVI, com medo de entrar em atrito com a sua aristocracia, demorou muito a tomar sua decisão. Insatisfeitos, os deputados do terceiro estado se separaram e se autoproclamaram em Assembleia Nacional Constituinte, datada de 1789, sujeitando a monarquia francesa a uma constituição. Era o início da Revolução. Agora vamos a um fato muito importante. Paralelamente ao processo político, ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789. A população toma as ruas de Paris e promove a queda da Bastilha. Sim, algo muito simbólico, já que a Bastilha era uma cadeia com presos políticos e, portanto, havia se tornado uma grande marca da força do regime absolutista francês. Daí em diante, a Constituinte foi tomando forma. Foram elaborados os direitos do homem e do cidadão, que aboliu os direitos feudais e dividiu os poderes do governo. A Constituição entrou em vigor no ano de 1791, pouco antes do confisco dos bens do clero, a chamada Constituição Civil do Clero, que inclusive os tornou funcionários públicos. Em 1792, uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia francesa falhou, quando os revolucionários, com sua guarda nacional, derrotaram os invasores, cantando a Marselhesa. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, a navalha nacional, um dos maiores símbolos da Revolução. Depois disso, começou a República Jacobina. Sim, os jacobinos, aquele grupo da burguesia mais próxima do povo. Este período foi marcado por algumas conquistas populares. O fim da escravidão nas colônias, o fim dos direitos feudais sobre a terra, inclusive o início de uma distribuição de terras na França, e o fim do voto censitário, sim, o sufrágio universal masculino. Mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização. O chamado período do terror, que durou de 1792 a 1795 e levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Anotem aí, um grande nome que surgiu nessa época, Robespierre. Ele foi membro do Terceiro Estado e um líder importante da Revolução Francesa. No entanto, a ditadura e o terror levaram à derrubada dos jacobinos e à decapitação desse líder. Assim, em 1795, no Diretório, quem assumiu o poder foi um governo controlado por girondinos, a alta burguesia, lembra? Ou seja, burgueses que tiveram de enfrentar muitos levantes populares e uma crise econômica muito braba. O fim da Revolução só chegou em 1799, quando o jovem e prestigioso general mudou novamente o destino dos franceses. Napoleão Bonaparte deu o golpe do 18 Brumário e assumiu a França. Nascia um grandioso ícone da história francesa, que apesar de ter implantado um império controverso, trouxe a tão sonhada estabilidade política e desenvolvimento econômico que o país precisava. Mas isso é assunto para um próximo. Quer que desenhe? Vale a pena lembrar que os legados da Revolução Francesa vão além dos valores de igualdade, fraternidade e liberdade. Foi ela que derrubou o antigo regime, o absolutismo, sistema político baseado no modelo aristocrata. Através dela, deu-se início ao mundo contemporâneo, criando um novo modelo de sociedade que afetou não só a França, mas o Ocidente como um todo. Eu falei pra vocês que era um dos eventos mais importantes da história, viu? E aí, gostou do nosso resumão? Então não perca e baixe o mapa completo só pra... Então, super importante, né? Então, nós vamos ver várias coisas aí relativas à Revolução, né? Primeiro que aconteceu tudo num período de 10 anos, como o tempo é tão relativo, né? Mudou o mundo num período de 10 anos. Isso aconteceu muita coisa num período histórico até pequeno, porque ele sai do antigo modo de vida, de governar, de divisão política, para um modo completamente novo e diferente, né?
Segundo, por que é revolução? Porque realmente modificou, transformou, através de um embate político, transformou os personagens no poder, né? Mas isso eu vou falar mais um pouquinho aqui para vocês. Deixa eu só passar a apresentação. Ok. Que tem vários fatos bem interessantes, bem interessantes. A França era um país predominantemente agrário, do modelo feudal, né? Ela tinha várias colônias aqui na América poucas, mas na África muitas, né? E vivia desse mercantilismo, assim como Portugal e como a Espanha. Consumia muitos produtos sim. Tem várias histórias. Eu tenho um livro muito bom que é a história da comida, é muito bom. Tem histórias piores do que o capim, do que a grama. Então, ela consumia muitos produtos da Inglaterra, né, que dava acesso aos produtos que ela trazia do Oriente. Porém, ela tinha uma economia precária, vivendo basicamente nesse momento das colônias, né? Então, por isso ela estava porque ela não havia ainda mudado o modelo econômico para uma industrialização e se mantinha ainda como se tivesse muita riqueza no modelo feudal, e o feudalismo já não era autossustentável, né? Com isso também já havia uma burguesia bastante rica, que já tinha muito dinheiro. E ela tinha dinheiro, porque a burguesia ela se forma durante todo o mercantilismo. A partir das cruzadas, já vão se formando os burgos e os burgueses, né? Aquele pequeno comércio que atendia aos viajantes ali pela Europa, que já se começa a ter uma rota de viagem mais contínua na Europa. O pontapé foram as cruzadas, porém depois continua, né? Para buscar produtos do Oriente e tal. Então já se formam os burgos, essas pequenas vilas onde se juntam os artesãos e os mercadores, e ali vão formando uma população que no longo, se você pensar ali no início da Baixa Idade Média, porque a Alta Idade Média vai até o século XI, e daí até o século XV, que começam mesmo as grandes navegações do sistema mercantilista, já tem uma grande poupança aí que financia, inclusive, as navegações. Porém, essa burguesia não tem nenhum prestígio. Essa burguesia, ela é plebe, ela é exservo, né? Então, ela, apesar de ter poder econômico, não tem poder político, e ela é muito usurpada pelos nobres, que já não tem a riqueza, era a terra, e a terra já não representa mais riqueza, né? Depois, nesse mundo já monitorizado através desses mercados. E na França, especificamente, você tem Luís XVI, é filho de quem? Do Luís XV, não é? E quem foi Luís XV? Alguém lembra quem foi Luís XV? O tão chamado Rei Sol. Era filho? Para mim era neto. O Luís XVI é filho do Luís XV, ou ele não teve filho? Não, teve. Não é? Deixa eu ver. E o que fez Luís XV?
Hein? Alguém... Vocês têm referência de Luís XV? O Luís XV foi chamado Rei Sol e também é que foi tipo um governo totalmente dele. Somente ele tinha poder. Tinha altos impostos e gastava muito dinheiro. Com que, Parece Elisa? investimento. Com que? Como a construção do Palácio de Versalhes. O Luís Tudo XV... cheio de ouro, meu Deus. O Luís XV foi o que o nobre, né, nesse mundo da passagem aí do mundo feudal para o mundo, o Luís XVI era filho mesmo. Não sabem se era legítimo, Elisa, mas era considerado filho único herdeiro de Luís XV. Ele foi o mais gastão e fútil dos reis. Então, tudo aquilo que poderia ser belo. Então, ele lançou moda de roupa, de sapato, de peruca, de tudo. Tanto que os homens que usavam sapato alto, de salto alto, graças ao Luís XV, né? E falam que depois tudo que era ruim puseram para as mulheres, né? Daí viu que era muito ruim andar de salto alto, deu para as mulheres usarem de castigá-las. Mas esse exagero do Luís XV, os móveis Luís XV, as tapeçarias, tudo de mais luxuoso, de maior opulência, de maior usura mesmo, né? Essa coisa e tirando dinheiro de quem? Da burguesia, né? Do clero e da burguesia, porque, claro, ele era aliado ao clero, né? Ele era o rei, quem mandava era o clero e a nobreza. Mas parece um momento muito fútil da França, mas que fez a França ser a França. Até hoje é um ícone de moda, de bom gosto, de refinamento, né? Que começa ali já com Luís XV. Também tem um poder, um marco muito interessante nesse momento histórico, de diferenciar a nobreza da burguesia. Porque a burguesia poderia ter dinheiro, mas ela não era nobre. Ela não era refinada. Sabe, todos os trejeitos. Tem um livro, O Poder Civilizatório. Onde está esse livro? O Processo Civilizatório, de Elias, Robert Elias, que fala muito disso, desses manuais de boas maneiras, desse série de coisas que começa a surgir. Isso, a burguesia totalmente sem classe, e a nobreza chiqueretésima, de comer tudo em porcelana francesa, e onde põe o talher, e a taça de vinho, e a taça de não sei o quê. E toda aquela pompa não é só que foi sendo adquirida, e como o Papa Magini, ai que delícia, não? Que lindo! Que foi sendo adquirida como um marco de diferenciação. Fala, João. Foi sem querer, professora. Mas pode perguntar igual. Não. Foi um marco de diferenciação. Por quê? Porque no alto da Idade Média, onde todo mundo vivia a Idade Média, não havia luxo nenhum. Os palácios, havia os castelos, que era o modelo de proteção, mas eram muito rústicos, muito rudimentares, as roupas eram muito simples. Não havia luxo, porque não havia nem um mercado com o Oriente para fazer as sedas, os tecidos, nada. A manufatura era muito precária, então era tudo muito rudimentar. Com o crescimento do comércio, ao mesmo tempo que a burguesia ia ganhando dinheiro,
a nobreza ia se diferenciando, ficando cada vez mais chique. A nobreza não era chique. A nobreza era rude igual todo homem do primeiro período da Idade Média. Só que ela foi se diferenciando como um marco, assim, pelas regras de etiqueta, pelos modos, como um marco de nobreza. Porque ela não era a classe escolhida por Deus para que tivesse a terra. O clero não dava à nobreza esse título, por ser essa ascendência da nobreza, não fazia com que ela fosse a única que tivesse direito à terra. Tanto que em determinado momento a burguesia era tão ridículo, né? Era tão ridículo, que a burguesia, que tinha muito dinheiro para tentar ascender politicamente, começou a comprar terras de nobres, né? Porque os nobres não tinham grana e queriam grana para sustentar todo esse luxo, toda essa pompa, né? Daí eles vendiam a terra, mas daí o clero reconduzia a terra aos nobres, porque quem tinha direito à terra eram os nobres, não era a burguesia. Então a burguesia comprava, pagava, mas não levava, entendeu? Então isso é interessante para a gente ver esse processo, porque o Luís XVI é logo após essa fase de maior expansão dessa nobreza afetada pelo luxo, pela corte, tudo aquilo que é sinônimo de etiqueta, tanto que no século XX ainda a gente tinha essa ideia do burguês ser o grosseiro, ser o burguês, ser aquele não refinado, né? Da burguesia ficar sempre tentando imitar os trejeitos da nobreza, né? Tinha aquela figura das peruas, né? Que se enfeitavam demais, que é completamente diferente das figuras nobres, que são, até no vestir, nos trejeitos são mais contidas, né? Aquela coisa. Nós tínhamos isso mais forte. A partir, já no século XXI, eu acho que já se sumiu bem esse traço, né? Você nem tem mais essa burguesia espalhafatosa, que ficou brega mesmo, isso ficou mais para artista sertanejo do que outra coisa, que não deixa de ser uma caricatura da burguesia hoje ligada ao setor agrário, né? Que é uma cópia do country americano. Fala, Catarina. Não, eu partei sem querer, que eu tô no banheiro. Tudo bem. E daí, mas se tem menos até hoje, nós temos poucas figuras clássicas, assim como esses representantes. Aqui no Brasil se falava, é de família de 500 anos, ou seja, que é essa corte portuguesa e tal, mas isso foi se diluindo também, né? Então era esse o contexto histórico. Então o Luís XVI, que era muito mais sóbrio que o pai, então ele tentando ainda dar um pouco de controle econômico na França, teve a brilhante ideia de começar a cobrar imposto da nobreza e do clero. Daí que ele divide mais ainda esse governo aristocrático, né? Queria ser um pouco mais consciente e piorou tudo. Continuando aqui, daí tem lá qual era a divisão. Agora, isso é mais importante do que vocês vão entender muito, muito bem. Então, você tem o rei, né? O clero, que é formado pelo baixo clero, né? Pelo alto e baixo clero.
Daí você tem a nobreza, né, que não é o rei, mas outros senhores feudais que formam os cavaleiros, que tem os cavaleiros que formam a milícia do Estado, que são aliados ao rei. Então, todo esse povo aqui tem privilégio tributário e jurídico, ou seja, eles não pagam impostos, vivem dos impostos que o terceiro Estado paga, e privilégios jurídicos, porque só eles têm direito à terra, só eles têm direito ao poder, só eles têm acesso à administração do Estado, né? E no terceiro Estado tem a burguesia, os sem calças compridas, que são os sans-culottes que já estão nas cidades, e os camponeses. Ou seja, os sans-culottes e os camponeses é povão. E a burguesia é o povo endinheirado. Então, isso é super interessante, né? Porque aqui tem 120 mil pessoas, aqui tem 350 mil pessoas, e aqui nós temos 24 milhões de pessoas. Agora, só foi possível a revolução porque aqui havia uma classe com poder econômico aliada ao povo. Hoje, a nossa desigualdade social é maior que essa. Então, vamos pensar aí hoje nas classes mais abastadas, não chegam, sei lá, 200 mil pessoas, né? E depois nós temos uma classe média que não se identifica com o povo, mas não está aqui também, porque só fica nesse meio, e o povão. Daí você fala, mas professora, por que hoje não há uma revolução? Porque este povão não tem nada, nenhuma outra classe que tenha poder econômico que se alie a ele para que haja uma mudança do status quo. Aqui não, aqui a burguesia tinha dinheiro, ela que sustentava o rei, o primeiro Estado e o segundo Estado. E ela queria o poder político, então ela se aliou. De que maneira? Ela se juntou aos movimentos, armando o povo. E por isso que houve a Revolução. Se vocês assistirem aqueles filmes Miseráveis, que retratam um período de bastante problemático na França, que é um pouquinho anterior a Revolução Francesa, né? Mas mostra aquela efervescência urbana na França, você vai perceber que há uma população que está desprovida de tudo e morreria daquele jeito, porque na Inglaterra não houve revolução, houve outra. Todos, né, arrancaram a cabeça dos jacobinos mesmo. Houveram outros assentamentos sociais, mas não a revolução. Mas porque na Inglaterra, é tão importante. Na Inglaterra, a burguesia já participava do parlamento. Então, ela já tinha direito de voto no parlamento. Ela era criticada por não ser nobre, sim. Ela era estilizada, né? Ela era estereotipada como brega, sim. Mas ela tinha direito de voto, ela participava do poder político. E a partir do momento, porque foi instituído o parlamento na Inglaterra no ano de 1200 aproximadamente, em função do rei, para ter mais, nós falamos um pouco isso na aula passada, para o rei poder governar com muitos feudos, com muito poder, com muitos feudos pequenos, ele chamou os representantes dos pequenos feudos para governar junto com ele, formou o parlamento. Então, quando chegou a burguesia com poder econômico, ele só colocou no parlamento, que eu até falei,
à direita estavam os nobres e à esquerda estava a burguesia, por isso que nós temos essa denominação até hoje de direita e esquerda. Aqueles que estão à direita são os conservadores, os que estão à esquerda são os progressistas, né? Por causa desse parlamento inglês. Então, não houve esta revolução na Inglaterra, houve a revolução industrial, que foi a transformação do modo de produção. Mas a partir do momento que a burguesia na Inglaterra se estabelecia como dona das indústrias, economicamente ela já adentrava o poder político. E na França, não. Ela precisou derrubar o poder político para que pudesse se estabelecer enquanto classe de poder, né? Tá dando para entender esse movimento, esse processo ou não? Muito complicado? Ok. Os nomes, é importante entender o processo porque resultou no nosso mundo contemporâneo, né? Então, as causas. A burguesia que tem o poder econômico está sem poder político. Defendia o liberalismo econômico? Claro, gente, óbvio, esse era o liberalismo autêntico, né? Raiz, como diz o outro, não é esse hoje que ficam arrotando Nutella aí. Por quê? Ela queria ter liberdade para fazer o seu negócio, fazer o seu mercado. Porque quem brecava? O clero, que dizia que o lucro era pecado, a nobreza que determinava, não, isso você vai comercializar, isso não, ou isso aqui. Então, ela sofria controle de fazer o seu negócio de todos os lados, e ela não queria mais isso. E se inventasse muito, você quer começar um novo negócio? Mais imposto, né? Então, ela queria essa liberdade de negociar, mas porque ela não o tinha de fato, era real, não é uma ideia de liberalismo econômico onde o mercado regula. Claro que todos os autores, Adam Smith, ele surge para teorizar essa liberdade de mercado, mas não é nesse sentido. O que se opõe a essa liberdade é concretamente a prisão, né? O conceito de liberdade, não é um conceito subjetivo, é um conceito bem objetivo, que se ela não tinha liberdade de mercado, ela não podia, é bem nesse sentido. E não queria pagar impostos. Ela queria, que está errado, ela queria não pagar impostos como o clero e a pobreza. Está errado, não, está certo, mas está confuso. Ela não queria pagar impostos, porque só ela pagava imposto. Por quê? O pobre não pagava imposto mesmo, pagava o mínimo, porque ele não tinha nem para comer. Como que vai tirar mais imposto do pobre se não tinha nem para comer? Então, quem pagava forte imposto para sustentar toda aquela opulência da nobreza era a burguesia. Então, ela não queria isso, ela queria não pagar impostos. Então, aqui nós temos alta burguesia, que são os banqueiros, industriais e comerciantes, a média burguesia, profissionais liberais e funcionários públicos, e a baixa burguesia, que são pequenos comerciantes, né? E as classes populares, os artesãos, operários, camponeses, servos e sans-culottes. Vejam que isso daqui não mudou muito, né? Hoje nós temos ainda a alta burguesia, que a gente nem sabe onde está, né? Onde vive, se vive em Miami, se vive em Dubai, ou lá como que chama? Lá em Mônaco. Qual é o nome, doutora? Oi? Ronald? Mônaco. Mônaco. Tá. Que não cobre imposto, mas você tinha que ter uma renda de 500 mil por mês para viver em Mônaco. Quem vivia em Mônaco, quem vive, eu acho, até hoje em Mônaco é o Galvão Bueno, né? Muitos artistas. Mas tem que ter uma renda, só que não paga imposto.
Por isso que eles querem morar lá, né? Então, esse povo que vive essa alta burguesia e o resto, que é a classe média, que hoje, que não tem nada, mas se identifica com a alta burguesia. E não se identifica, fica cada vez mais querendo se afastar das classes populares. Mesma coisa, igualzinho. E essa classe média que dá força para sustentar essa alta força ideológica de sustentar essa alta burguesia, né? Esse ideário de um dia enriquecer, mas enfim. Então, o que permeou a Revolução foram alguns fatos bastante importantes, né? Primeiro, o Iluminismo, que é um movimento intelectual. Lembre-se que nós já vimos, teve o Renascimento lá no final do feudalismo, né? Que já renasceram as ideias lá da filosofia, mas ainda não se opunha diretamente ao pensamento religioso. E depois vieram os iluministas, que já eram cientificistas, que já procuravam um conhecimento mais sistemático, baseado na racionalidade, na lógica, afastava a religião e tal. Então, o que esse movimento ali na França, que teve os enciclopedistas, né, numa tentativa de juntar todo o conhecimento do mundo em enciclopédias, é bem legal isso. Eles criticavam as práticas econômicas mercantilistas, criticavam o absolutismo. Por que as práticas econômicas mercantilistas? Porque eram completamente as colônias, metrópoles só exploravam as colônias, só arrancavam das colônias, não era o mercado, não tinha nada a ver com o mercado, né? Só tinha a ver com transporte de riqueza de um lado para o outro, né? De quem produzia para quem ficava com a riqueza. O absolutismo, porque não tinha nenhum princípio racional, e criticava os direitos do clero e da nobreza, porque quando os iluministas já eram racionalistas, então os dogmas religiosos que davam direito aos privilégios do clero e da nobreza não existiam na cabeça deles, né? Eles não tinham a mesma influência dogmática religiosa para dizer que Deus deu direito ao clero e à nobreza, né? O que eles defendiam? A separação dos poderes, o fim da sociedade estamental, que é essa formada que é as classes no período feudal, sem a possibilidade de ascensão de classe, né, de mudança de estamento, de posição na sociedade, e a igualdade jurídica perante a lei, né, que aí começam os direitos dos homens, essa busca pelos direitos dos homens. Então, tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo e na França, né? Por isso que a França produziu muitos intelectuais, porque vem desta época toda essa efervescência de pensamentos, tá? Outro marco significativo é a queda da Bastilha, que se deu em 14 de julho de 1789. Foi um movimento popular, porque o que eles queriam na Bastilha? Eles queriam, na Bastilha, eles guardavam pólvora. E a população estava sendo armada, os movimentos populares estavam sendo armados pelos burgueses, que compraram armas para que tivesse o povo armado. E eles queriam entrar na Bastilha para ter acesso a essa pólvora, para o seu armamento, né? Mas ficou um movimento bastante simbólico. Por quê? Porque era a prisão
de presos políticos, de todos aqueles que eram excluídos da sociedade, né? Aquele que roubava o pão, aí ia lá para a Bastilha, ser preso, condenado à prisão perpétua na Bastilha, sabe assim? Então mostrava, simbolizava muito essa opressão do clero e da nobreza sobre a população em geral, né? E o início da queda do antigo regime. Início da queda do antigo regime, tá? Então ela simbolizou muito isso, essa perda de uma fortaleza que simbolizava esse poder, né? Logo após a queda da Bastilha foi feita pela Assembleia Nacional os direitos dos homens e dos cidadãos, onde foi a primeira vez na história que se reconhece que todos são portadores de direitos naturais, que é o mesmo princípio que depois nós tivemos nos direitos humanos, né? Por sermos humanos, né? Por termos nascido, inalienáveis e sagrados do homem. Então foi uma declaração muito importante que documentou, né, esse ideário de igualdade, de liberdade, de fraternidade, ao considerar todos iguais, né? Então hoje, se nós temos essa compreensão, mesmo que um pouco turva, de que somos todos iguais, devemos sim à Revolução Francesa, né? Porque, claro, quem queria ser igual era só a burguesia, queria ser igual ao clero e a nobreza. Porém, ele tinha que colocar o povo no mesmo saco, porque ele não se diferenciava do povo, né? Ele fazia parte deste povo, tá? Eu só pus aqui um pedacinho, mas eu coloquei essa declaração na íntegra lá no AVA, para quem tiver curiosidade, dá uma olhadinha lá, que é bem interessante, né? E ela se deu em 3 fases: a monarquia constitucional, que foi o primeiro passo, ter uma constituição que limitava os poderes do rei; depois a Convenção Nacional, que é essa fase dos jacobinos e de Robespierre, que teve aí, não foi de 92 a 95 a época do terror, foi 1793 e 94, que mataram todos, né? Até eles próprios. Então um desconfiava do outro, guilhotina e tal, e termina com a ascensão de Napoleão. O que é curioso de Napoleão, que eu ia falar, né? A nobreza vem perdendo privilégio, poder, terra, desde lá do século XII, XIII, XIV, né? Com a desestruturação deste poder feudal, desse poder de subsistência e tal. E parte dos antigos nobres, eles iam para o exército, porque era uma forma de manter alguns privilégios, de manter respeito e tal. E Napoleão era de uma família dessas, de nobres, destituída de poder, de terra e de dinheiro e de poder político, que viu na carreira do exército. Lembra alguma coisa hoje? Não? Tem alguém aí? Ainda? Como é que é, professora? Paulo, obrigada. O exército é esse local onde os nobres ainda achavam alguma forma de manter alguns privilégios. Daí eu perguntei se hoje ainda lembra alguma coisa. Ixi, Maria, mexeu com política. Não, até para lá.
Ainda o exército reserva esse caráter, né, Aham, sim, sim. dos desprovidos de dinheiro, de estudo, tal, ser um reduto de poder, né? Então, ainda tem essa característica que É verdade. vem lá dessa fase da França. Então, é muito engraçado, porque Napoleão é um ex-nobre, né? Que vem de família nobre, que institui o governo burguês. Então, a história é bem interessante, né? As voltas que a história dá, né? E no fim da Revolução se dá aí o golpe de 18 Brumário, porque esse nome vem das brumas e é um calendário lá que eles adotavam, né? Que é de 18 de novembro, sei lá, de 1799, que marca o fim da Revolução. Então ele é encaminhado ao poder, e aqui ele mesmo se colocando se coroando como imperador, né? É bem interessante, muito simbólica essa coroação de Napoleão, porque ele chama o Papa e na frente do Papa ele toma a coroa e põe na sua cabeça. E ele está pondo a coroa na cabeça da burguesia, porque antes quem legitimava o poder era o clero, né? E o Papa é essa figura mais alta do clero. Então, ao fazer isso, ele destitui o Papa do seu poder de legitimar o poder que agora em diante vai ser um poder laico e um poder da burguesia, né? Claro que daí a queda do diretório, a burguesia se efetiva no poder. Claro que Napoleão também depois é destituído pela própria burguesia, né? Porque a burguesia faz os seus líderes, quanto mais doidão, melhor, e ela mesma acaba com eles e colocam outros no lugar de outra maneira, aquilo que seja mais conveniente naquele momento histórico social, né? Então, a família real foi destituída e exilada, com exceção do rei, que foi guilhotinado mesmo, decapitado. A aristocracia e o clero perderam seus privilégios e os camponeses se libertaram do campo, do sistema feudal, né? daquela prisão que eles tinham de estarem vinculados àquela terra. Isso não aconteceu na Inglaterra também, porque eles mesmos foram expulsos do campo, e na França eles que saíram, né? Para uma situação às vezes até pior na cidade que eles se encontravam no campo, mas se sentiram livres para ir para a cidade. Outras consequências foi a separação dos poderes e a Constituição, que é o modelo que nós temos até hoje, né, do Estado, da organização do Estado. Então, é o marco da política. A alta burguesia aliou-se ao general Napoleão, né, ela o conduziu ao poder e ele representava os seus interesses, né? E a França se expandeu na sua loucura expansionista. Esses territórios em marrom são os territórios que a França dominou diretamente, e esses territórios em verde são os países que eram dependentes da França e cederam às suas vontades, mas não perderam a sua autonomia, né, a sua soberania. E por que Portugal está aqui, em amarelinho? Onde está o alienista? Está alienado ou está aí? Por que Portugal tá aí, professora? Aqui em amarelo. Por quê? O alienista ele sabe desse período. Tem ideia, Paulo? Deixa eu aumentar aqui a tela, professora, aqui, deixa eu ver. Eu tô vendo o gráficozinho do amarelo.
Então, este aqui, ó, marrom Aham. é o território francês, domínio de Napoleão. O Sim. verde eram países dependentes da França que obedeciam a Napoleão. Esta risca aqui, ó, Napoleão criou uma barreira para que não houvesse comércio com a Inglaterra, que está aqui Tá. isolada do Napoleão. E Portugal em amarelinho aqui, fazendo o que aqui em amarelinho? Deixa eu ver. Porque Portugal não se rendeu, não, né? Rendeu, acho que não é a palavra certa, não. Não se rendeu. O que ele fez? Quem sabe? Ih, professora. Bloqueio continental, tudo bloqueado. Bloqueio continental, mas Portugal nem ligou para esse bloqueio. O que Portugal fez, alienista? Fugiu para o Brasil. É isso mesmo? Gente, que ousado da parte dele. Heroicamente, ele fugiu para o Brasil. Rapaz. Tocou na ferida. Santa Cruz, né? Dá zero para ele. Ele queria continuar comprando as sedas e as porcelanas da inglesa, então ele só fugiu, esperou passar. E passou, ele voltou. Então, nós devemos a Napoleão a nossa ser sede da família real, que teve uma série de, como tudo, né, no processo histórico, teve coisas boas. Eu acho que o Brasil teve alguma ganho com isso, e teve também várias coisas ruins de ser uma colônia que se tornou metrópole em algum momento, né? Teve coisas boas e ruins, como toda dialética histórica, né? Então é bem interessante essa figurinha que tinha dor no estômago e não media mais de 1,60 m, ter dominado esse mundo aí naquela época. Oi! Eu também vi uma aula que eu estava assistindo sobre a dominância do Brasil, que o Brasil era dividido entre os portugueses e os espanhóis, né? Aí por pouco que metade do Brasil não fala espanhol. Mas é interessante, né? Esse cuidado em manter a identidade da metrópole de Portugal, de manter a língua num território tão vasto, né? O Brasil expandiu muito as terras desde o Tratado de Tordesilhas, que não foi nem a cidade tratado antes de conhecer o Brasil, né? Antes de chegar no Brasil. Mas eles não estavam nem pro tratado, eles atravessavam a linha. E empurrou até o século XX, o Brasil tomou terras, né? O Acre que o diga. E mesmo assim não nos contaminamos pela fala espanhola. Falamos todos portugueses. Pois é, mas se bem que os gringos lá fora, acho que todo brasileiro fala espanhol, né? Porque eles só conhecem a América com espanhola, né? Isso é bom também. Tudo é bom e ruim, tudo. Porque imagina, como eles acham que submundo é a América espanhola, a gente chega e eles falam, mas vocês são o quê mesmo? Da América. Mas a América Latina não é latino que fala espanhol? Não, tem uns que falam português. Então a gente fica um pouco... Nos Estados Unidos também, né? A população é tão... em que geral, nem eles falar que são americanos. Não, vocês são estadunidenses. Não, eles são... e a população americana, né, da América do Norte, é tão ignorante nesses fatores históricos que o brasileiro, eles não sabem... Eles sabem que não são de Porto Rico, né? Porque falam outra língua, mas não sabem bem, também não importa. Né? Pois é. É que nem o filme. Os filmes que tem apocalipse de destruição só salva os Estados Unidos. O ego que atravessa o mundo. Eles são... É uma cultura bem interessante, né? Bem interessante. É patriarcal que fala? Tipo assim,
Eles são muito nacionalistas. Isso, né? exatamente. E nasceu de uma confederação, né, de estados totalmente independentes. Mas eles são bastante contraditórios também. E hoje, eu falo que hoje a América é o próprio Império Romano, né? Hoje é o domínio da cultura americana, tanto econômica como subjetivamente, né? Do inglês, da moeda, de tudo, dos valores e tal, eles estão bem perdidinhos, né? Porque hoje os Estados Unidos ele está bem complicado, porque ele vive uma cultura de consumo que limita também muito a vida do americano, né? Tanto que você não ouvia falar disso em meados do século XX, mas hoje você se torna insuportável até para outros povos viver no meio de uma cultura tão consumista, né? Vocês podem perceber isso até para a fala de muitas pessoas que não se adaptam, ou mesmo que estejam lá, falam, não, me incomoda demais, e é bem nítido mesmo esse grau de consumo, porque o homem, nós somos seres integrais, né? Então, toda vez que a gente pende só para um lado, fica esquisito. Daí você pode falar, mas todos os povos são consumistas. Na Europa, bem menos, o grau de consumo europeu é bem menor. Claro que, como há uma renda maior em todos os degraus da sociedade, num todo se consome muito, mas não é essa loucura. Professora, nesse grau de consumo aí que você está falando, quem é mais, os Estados Unidos ou a China? Muito mais Estados Unidos. Ah, é? Sim. É que a China... é que a China... 1 milhão e quanto de habitantes? Ixi, deixa eu pesquisar aqui. E 400 milhões? 1 bilhão e 400 milhões? Quanto que é? Professora, eu acho que passa de 1 bilhão. Sim, mas eu não sei se é 1 bilhão. 1 bilhão 402 milhões. Então, 1 milhão e 400. Então, tudo que se consome, porque quando você fala da China, o único país que você pode comparar com a China é a Índia. A Índia, que tem 1,38 bilhão. Por causa do número da população. Só que a Índia é um país miserável. Miserável. Então, 90% da população da Índia vive miseravelmente, mesmo, né? Diz que é um país horrível até para conhecer. Fora esses que gostam dessas coisas, é horrível. Porque quem se incomoda muito com essa pobreza é muito pobre, né? E a China não, eles já adquiriram, até pelo sistema deles, que não é comunista, eles se auto-intitulam comunista, e nós vamos entender isso uma hora com Marx, mas eles não são, né? É uma ditadura de um partido, então é um país socialista. Não, nem socialista, mas sei lá. Eles estão criando várias camadas de consumo. Então, por exemplo, primeiro a China... Todo mundo na China tinha um radinho de pilha, imagina. 1 bilhão e 400 milhões de rádio de... Sim, mas é pela quantidade também de população, Mariela, é isso que eu estou dizendo. Que nem nos Estados Unidos tem tanta igualdade de consumo. Hoje, tem que ter a balança, né? Na balança, os Estados Unidos pesam mais. Claro, porque imagine, hoje na China, todo mundo consome celular, então tem no mínimo 1 bilhão e 400 milhões de celulares. Todo mundo consome cerveja, né? Que a gente fala, não, todo mundo consome cerveja de qualidade, porque eles foram tendo acesso a bens de consumo em camadas, porque nada era possível ter todo mundo, né? Nada. Eles têm, lá como tem a política ainda, agora não é política, mas tem projetado
essa questão do filho único e o homem, né, deveria ser, tinha a prática do infanticismo, matava a mulher se fosse o primeiro filho, aquelas coisas todas. Tem muitos homens solteiros. Meninas, se quiserem casar com chinês é fácil, porque eles são loucos para casar e tem pouca mulher. E lá, um dos prestígios para que o homem seja um bom partido é que ele tenha um apartamento, que ele possa ter um imóvel, né? Que ele tenha comprado um apartamento, para que ele possa oferecer a essa noiva, né? Daí, eles, quando começaram a construir apartamentos, porque eles têm uma economia muito forte, eles têm uma forma de viver muito contida, igual os ingleses, igual os japoneses, né? São orientais, organizados, etc. Daí eles continuavam vivendo com os pais e compravam apartamento. Daí viram que muitos homens solteiros já tinham um apartamento. Então eles começaram a comprar 2 apartamentos, que eles seriam mais queridos pelas poucas mulheres lá para casar se tivesse 2 apartamentos. O que aconteceu? Tem bairros e bairros vazios, Paulo. Vazios, que o povo não mora. A mulher escolhe a pessoa pelo número de apartamentos que ele tem, é? Não, quem tiver curiosidade, procura na internet, mas é piada, porque não faz o mínimo sentido. Tem bairros novos que não tem moradores. Que constrói pra, Então é por isso. Então a gente e o trem se acabando todinho sem morador, né? Fica lá vazio, porque tem dono, mas não tem morador. Mas, rapaz. E como não. Não, é muito engraçado. E como também não tem. Todos já têm o lugar para morar, né? Sua casa própria. Daí tem umas, entre aspas, nesses novas construções, tem umas favelas, assim, entendeu? Umas coisas. Daí você fala, tem favela? Não, é porque quando o trabalhador vai trabalhar nessa construção, para construir, eles constroem umas casas precárias nesse período de construção, para depois destruir, mas depois não destrói também, fica lá, vai juntando coisa. Mas a China é uma história bem interessante, é muito interessante. Professora, mas em relação a isso também, ela compensa com o seu grau de produção, né? A China tem um grau de produção muito grande. Altíssimo, altíssimo. E agora eles têm um sistema de produção de economia familiar. Então, por exemplo, a família que queira ser autônoma, né? Ser empreendedora, vamos dizer, em termos ocidentais, né? Ela pode fabricar o que ela queira com incentivo do governo, só que o governo controla o quanto ela vai pagar a matéria-prima, por quanto vem. Claro, porque é tudo muito, né? Imagina quantas famílias produzindo, quantas coisas. É só você entrar em qualquer site aí que vem coisa do AliExpress, Sim. A gente não dá conta, dá até, às vezes, aquele Shopee, como chama aqui? Shopee. Gente, eu começo a ver aquilo, eu começo a ficar, falo, não dá, é muita coisa. Sim, realmente. Então aquela outra de roupa também é chamada Shein, eu acho que é Shein o nome. Então eles produzem muito barato, porque eles produzem agora em pequenas unidades, né? Não, os modelos vão na China de trabalho, vão modificando, mas o governo detém todos os meios de produção, até das grandes empresas que estão lá. É bem fácil perceber isso no dia a dia, porque quase todo produto tem made in China, né? Que é o grande problema dos Estados Unidos, né? Como a China está para superar a economia americana, só não superou ainda porque não trabalha com dólar, né? Tem uma moeda própria. E fala mandarim, né? Mas que eles
Produzem mais que aquela língua de desenhos, né? Que E ninguém não, entende. e não fazem negócio sério com quem não fala em mandarim. Para eles te venderem, eles falam até português. Nem falam qualquer coisa para te vender. Mas para comprar, só se fala mandarim. Caramba! Não, eles são demais. Eu acho o máximo. A cultura chinesa é muito louca, Mas é legal. Ok, gente, vamos lá. Vou fazer uma chamadinha aqui, bem rapidinha, só para não perder o costume. Eu não estou vendo vocês, então eu peço que vocês me ajudem aí com quem se manifestar pelo chat, né? Claro que quem entrou agora não tem problema nenhum com falta, porque só entrou agora. Alexandre, vou fazer rapidinho, tá? Depois corre atrás para falar. Bruno, Catarina. Caiu? Ela estava aí. Estava aí. Eduardo Nascimento. Elias. O Elias também tá, mas ele não disse nada. Acorda, Elias. Dormiu. Outro dia falou, dormi no meio da aula. Elisa. Presente. O Eduardo falou presente no chat e o Bruno também. Ah, legal. Obrigada. Fica olhando aí no chat para mim, porque senão eu não consigo ver que eu não estou na tela, tá? Beleza. Elisa falou, Guilherme Barbosa. Falou no chat. Ok. Guilherme Soares. Presente. Obrigada. Evelyn. Igor Ricardo. Não, esse é com H, eu não vi ele ainda, não. Professora, tal de Clebson, a senhora já chamou? Não, porque ele está lá embaixo, porque ele entrou depois. Ah, tá. Então, tá bom. É porque ele falou presente. É que está fora da ordem. Espera um pouquinho aí. Entendi. Igor Felipe. Presente. Obrigada. Igor Labre. Presente. Obrigado, querido. Igor Pereira. A sala dos Igors. Com H e sem H. Falou no chat. Ah, obrigada. João Felipe. João Marcos. Falou no chat. Opa, obrigada. João Marcos. Presente. Obrigada. Cleidson. Oi, professora, a senhora me chamou? Você é o... Eu fui no banheiro, eu vi ali, voltei agora. Quem é? Elias. Elias Gabriel. Não apareceu ainda, Elias. Tá lá, apareceu. Não, você apareceu, professora. Eles falaram para você. É bom ter amigos, tá vendo? Valeu da olho. Cleidson tá aí. Leonardo Souza. Clebson está aqui. Quem? Clebson. Não, Clebson não chamei ainda, Clebson. Segura a onda aí. Maicon sempre vem. Faltou hoje? Faltou. Marcos Vinícius. Presente. Obrigada. Marielle. Presente. Obrigada. Patrícia Teixeira. Paulo Eduardo. Estou aqui, professora. Obrigada. Tiago de Lucas. Vitor Augusto. Gente, aprender a vir na aula. Wesley Santos. Luciano Pereira. Maria Nunes. A Maria Nunes falou no chat. Ok, obrigada.
Kathleen dos Santos, Cleisiane Ferreira. Não, gente. Tatisa Alves. Ela eu vi. Tatisa. Eu também vi. Ela estava aí. Clebson, agora sim. Clebson, chegou a tua vez. Tô aqui, presente. Bruna. Agora sim. Bruna. Não. Vitor Gabriel. Presente. Obrigada. Murilo. Murilo estava aí. Tá aí? Presente. Joia Mendel estava aí. Tá aí? Presente. Obrigada. Abenones. Tá aí? Não. Gente, muito obrigada. Eu vou parar a gravação. Eu vou colocar a gravação no nosso